Olá pessoal, daqui fala o BA Beto 1 e neste vídeo vou mostrar-vos um jogo que eu fiz com o Yudachi. Uma batalha muito interessante, portanto fiquem por aí para ver. Então, para variar, dou boa sorte à malta e vejo no mapa o que é que temos em mãos. Assim logo à partida o que podemos ver é que vamos ter um jogo em que cada equipa tem 5 destruidores e cada equipa tem alguns jogadores numa divisão. Portanto, a minha ideia inicial aqui para o jogo, como destroyer que sou, é ir capturar o ponto B, que é o que eu tenho aqui mais próximo. As funções principais dos destroyers são a detecção de envios inimigos, capturar bases de pontos e, sempre que possível, tornar as águas mais perigosas com uns quantos torpedos, a menos que sejam daqueles tipo contra-torpedeiros, em que a ideia é mais andar à procura dos torpedeiros, que são os principais lançadores de torpedos. Os destruidores podem ser de um tipo ou de outro, consoante o tipo de construção de comandante que se fizer. Se bem que há alguns tipos de destruidor que são mais propícios para um tipo ou para o outro. No caso, por exemplo, dos russos, são mais propícios a ser contra-torpedeiros, até porque os seus torpedos só têm praticamente todos 4 km de alcance. Estava eu a ir muito bem aqui em direção ao ponto B, quando o meu colega me pede ajuda. E eu, analisando a situação, pensei, bem, já está ali um grupo de destruidores também no meio, podem ir eles ao ponto B, eu vou aqui ajudar o meu colega a proteger o flanco. Também não pareceu assim uma má ideia. E já agora, umas informações extras sobre o Yudachi. O Yudachi, para já, foi o único destruidor que foi dado como navio final numa campanha, que foi a Espada do Pacífico. Foi mais ou menos há um ano e pouco. Para além disto, para já, também é o único destruidor premium disponível no nível 7. E é dos navios que consegue um raio de detecção bastante pequeno. Passado um bocadinho, o meu colega é detectado, aparecem logo aí 2 destruidores e eu comecei logo a preparar os torpedos só para meter aquela zona mais perigosa. Como eu vi que o primeiro começou a reduzir a velocidade, pus logo os torpedos um pouco atrás da zona aconselhável para os lançar. Entretanto, eu também fui detectado, portanto, nesta altura do campeonato em que já estamos frente a frente na zona de confronto, comecei logo a disparar também para aproveitar e dar logo um pouco mais de dano. Entretanto, ainda apareceu ali mais um terceiro destruidor, um pouco atrás, e eu pensei, bem, então agora estamos tramados, são 3 contra 2, mas o que vale é que eu tive um bocado de sorte e consegui matar logo aqui 2 destruidores com cada um dos lances de torpedos que eu fiz. Então isto tornou-se uma situação de 2 contra 1 muito mais positiva para o nosso lado. Portanto, foi só descarregar armas a partir de agora ali no Jervis. Entretanto, aproveitei aqui a nuvem de fumo que o meu colega Yudachi já tinha lançado, para também ficar protegido, e pude descarregar as armas à vontade aqui no inimigo. Os nossos colegas de equipa que estavam um pouco lá mais para trás ainda estavam a vê-lo, portanto foi possível estar a disparar à vontade contra ele. Depois de deixar passar os torpedos inimigos, ter aqui um pouco de alívio e tendo em vista o mapa, o próximo objetivo que eu tinha em mente era o ponto A, que seria o ponto de captura mais próximo que eu tenho, tendo em conta que uma parte da equipa já está perto do ponto C. E assim, num curto espaço de tempo, consegui matar 3 destruidores, a nossa equipa já ficou em vantagem de 9 para 6 e ficou aqui uma bela hipótese de eu tentar ganhar um Kraken neste jogo. E já agora, caso alguém não saiba, um Kraken é quando nós conseguimos matar 5 inimigos num jogo. A minha preocupação a partir deste ponto é que da última vez que se tinha avistado ali um cruzador, ele estava a vir cá para baixo. Portanto, essa seria a nossa principal ameaça daqui para a frente. Claro, depois de uma boa batalha e de umas quantas mortes, o pessoal dá sempre alguns elogios, entre eles bom trabalho, de agradecer. É sempre bom ser social e positivo. Torna o jogo muito mais agradável. Entretanto, ao ver ali um avião inimigo, já sei que o cruzador está por aquela zona. Porque apesar dos aviões os ajudarem a saber onde estão os inimigos deles, de certa forma também os traem, porque ajuda a saber mais ou menos o sítio em que eles estão. E neste caso, com um pouco de aproximação, conseguimos detectá-lo e vemos que ele se está a afastar, que nos dá também alguma segurança para poder ir na direção do ponto A. Apesar da comunicação poder ser geralmente um pouco limitada, é de aproveitar as ferramentas que temos. Eu até já solicitei várias vezes que eles metessem mais coisas, como por exemplo quando é para os couraçados pedirem ajuda, para vir alguém para o pé deles para usar o Will to Rebuild ou vontade de reconstruir, ou no caso dos navios que tenham sonar ou radar, avisar que o vão fazer ou que o estão a fazer, para os colegas de equipa se prepararem para disparar nos destruidores que entretanto serão detectados.
E uma vez que isto vai ser uma espécie de perseguição e ainda vai demorar um bocadinho até chegarmos ao ponto A, vou aproveitar para vos dizer mais ou menos a construção que eu tenho no Yodachi e do comandante. Então, na maior parte dos navios japoneses, como a tipologia deles é mais de torpedeiro, apesar de ter alguns que são mais contra-torpedeiros. No caso dos torpedeiros, eu costumo usar o Reizo Tanaka, tem a habilidade de aumentar o dano que os torpedos causam. Das suas habilidades da primeira linha, eu costumo usar o Surface Venture, ou Aventura de Superfície, que aumenta a velocidade dos torpedos, reduz o tempo de recarregamento deles, mas aumenta o tempo de recarregamento das armas. Portanto, estamos a piorar a situação de um contra-torpedeiro para favorecer a de um torpedeiro. Na segunda linha, eu costumo usar o Fragile Threat, ou Ameaça Frágil, em que reduz mais a detectabilidade dos destruidores do que a outra habilidade desta linha, mas reduz um pouco os pontos de vida do navio. Isto, mais uma vez, é uma habilidade mais tipicamente torpedeiro, uma vez que eles não esperam ter que entrar em batalha. Portanto, não precisam de tantos pontos de vida. Ao contrário dos contra-torpedeiros, em que a ideia é mesmo entrarem em batalha. No caso da terceira linha, costumo usar o Torpedo Safari, ou Safari de torpedos, em que aumenta o alcance dos torpedos, mas reduz o alcance das armas. Mais uma vez, tipicamente, tipologia de torpedeiro. Na quarta linha, costumo usar a habilidade Destroy or Be Destroyed, ou seja, destrói ou ser destruído, em que aumenta a velocidade do destruidor, mas reduz o agrupamento de munições do destruidor. Mais uma vez, não estamos a contar entrar em batalha, portanto estamos a dar prioridade à velocidade do navio para se aproximar e fugir do inimigo, do que à eficácia que as armas têm ao disparar. Voltando aqui um pouco à ação, enquanto estamos a capturar o ponto A, vemos que o nosso inimigo mais próximo é este Gneisenau e que é um bom alvo para lançar alguns torpedos. Como eu estou a ver que ele está a virar, mais uma vez eu lanço os torpedos um pouco antes da zona indicada como aconselhável. E como ele está a vir na direção deles e eu sei que não vão causar muito impacto, estou já a usar o boost de carregamento dos torpedos para lançar mais duas rajadas. Desta vez lancei uma rajada um pouco mais à frente, para o caso ele depois decidir virar, e lancei uma na mesma direção que estava a ir, para o caso dele não fazer nada. Apesar dele aparentemente não poder usar a equipa de controle de danos e estar com uma inundação, não vai sobreviver, eu ainda consegui acertar-lhe com mais um torpedo que deu-me a quarta morte. Portanto, já só me falta mais uma para conseguir o Kraken. Entretanto, temos aqui o nosso belo alvo Z23, que está com a sua camuflagem do evento especial do Rust and Rumble, que foi da altura do Halloween de 2020, que visava um período pós-apocalíptico, tipo Mad Max, mas num cenário em que as cidades tinham sido inundadas, o que nos dá uma boa hipótese para ganhar o Kraken com ele. Portanto, a ideia foi começar logo a disparar para ver se ainda conseguia apanhá-lo. Mas não tive muita sorte e a morte acabou por ficar aqui para o meu colega Bismarck, que tem umas secundárias de grande alcance. Entretanto, apesar do jogo estar praticamente ganho, continuar aqui a nossa função de capturar bases e assim garantir a vitória. No caso da habilidade lendária, estou a usar a Give Me Speed, que dá-me velocidade, em que reduz o tempo de recarregamento do consumível Engine Boost, ou o boost do motor, e aumenta a sua duração. E também dá mais uma utilização deste consumível. Mais uma vez, isto também na onda de ser furtivo em aproximar-me e afastar-me do inimigo. Quanto às inspirações, estou a usar o Eric Bay, que é o comandante de destruidor alemão, cuja habilidade ajuda a aumentar a furtividade dos destruidores. A outra habilidade que eu estou a usar no Tanaka é a do Albert Leaves, em que aumenta também o alcance dos torpedos. No entanto, no futuro vou passar a usar a habilidade da Atago, em que reduz a detectabilidade dos torpedos, uma vez que assim os torpedos serão mais tardiamente detectados pelo inimigo e ele terá menos tempo de reação para se desviar deles. Portanto, estou a dar preferência a uma habilidade em que eu não posso lançar os torpedos tão longe, mas ao chegarem perto do inimigo
tenho mais probabilidades de lhes acertar com os torpedos. A propósito, já agora para aproveitar, para dar um bocadinho de princípios básicos da utilização de torpedos, o cone que é formado indica mais ou menos qual a zona por onde lançar os torpedos, aconselhável conforme a velocidade do inimigo que vocês têm selecionado e a direção que ele está a tomar. Vocês podem ver nos indicadores a velocidade que vai demorar os torpedos a chegarem ao navio e a distância que ele está. Se este indicador estiver a laranja, quer dizer que está fora do alcance dos torpedos. Outra coisa a terem atenção é que, apesar do navio poder estar dentro do vosso alcance dos torpedos ou fora, o que interessa é o sítio em que ele vai estar na altura que o cone aconselha. Outra coisa a aprender com esta situação: se vocês estão a tentar arranjar um Kraken, só vos falta um inimigo, vocês ainda têm a vida praticamente toda e o inimigo está quase a morrer, não esperem que os torpedos o atingem e comecem a disparar nele. Tive que aprender isto da pior forma possível. E assim foi este belo jogo. Mais uma vez, para socializar com o resto da equipa, não há nada como estar a dar uns parabéns à equipa, dizer que foi um jogo fixe, é assim que se faz, pronto, todo o tipo de elogios para alegrar a malta e para manter um bom clima de jogo, que é o que a malta gosta. E assim, foi um bom jogo, apesar de não ter causado muito dano, ainda deu para ganhar aqui uns bons trocos, por de facto andar a fazer aquilo que os destruidores devem fazer, que é capturar as bases e ajudar um pouco com o reconhecimento. Claro que matar alguns inimigos também ajuda bastante, não é? Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Se foi o caso, por favor deixem um gosto, subscrevam no canal e deixem os vossos pareceres e comentários. E até à próxima. Obrigado por assistirem, bons jogos e adeus!